Olá, meu nome é Tarananda, eu sou um seguidor do Vedanta Advaita, que é uma importante escola de filosofia indiana dentro da linha não dualista. Hoje eu vou comentar um pouco a respeito do conceito of Maya, ou seja, o conceito de ilusão. Um conceito que é muito importante dentro da filosofia Vedanta, porque nos permite a desmaterialização das ideias que nós temos a respeito de nós mesmos e a respeito do cosmos. Desmaterializar a nossa percepção de nós mesmos e do cosmos é estar mais próximo do divino. Por isso que a discussão do conceito de Maya tem tão grande importância. Muitas pessoas, quando ouvem falar em doutrina da ilusão, logo pensam na ideia de que a doutrina da ilusão tem alguma coisa a ver com a frase que nós muitas vezes escutamos, de que cada um vê o mundo da sua forma, do seu jeito. Embora isso seja uma verdade, não é esta a ideia da doutrina da ilusão. A doutrina da ilusão é uma abordagem epistemológica dentro da teoria do conhecimento. Uma teoria que nos coloca em reflexão se tudo que nós apreendemos do universo, do cosmos, do mundo que nos envolve, de nós mesmos, através dos sentidos físicos, são verdadeiras, são uma verdade, ou se são uma interpretação da verdade feita pela nossa mente. E o objetivo dessa conversa é mostrar que realmente tudo que nós apreendemos através dos sentidos é, em verdade, uma ilusão. Isso não quer dizer que não exista um cosmos, uma realidade que nós podemos chamar de uma realidade com a qual nós interagimos. Podemos dizer que é uma realidade com a qual nós interagimos. Mas isso quer dizer que essa realidade, embora seja real, ela é o que nós dela apreendemos é uma falsa imagem do que de fato ela é. A teoria do Vedanta a exposição do Vedanta Advaita nos diz, né, que a divindade suprema é una e só existe ela é tudo. Ela é onipresente no cosmos e ela é o cosmos. Portanto, se quando nós olhamos para o cosmos nós vemos uma outra coisa, o que nós estamos vendo é uma ilusão. E essa ilusão tem um grande paralelo, né? Esse conceito de ilusão tem um grande paralelo com conceitos de física moderna, principalmente os conceitos de física moderna relacionados com a física de partículas elementares e a mecânica quântica, que são as partes da física que tentam colocar em consideração, ou que colocam em consideração e que tentam explicar para nós, ou tentam modelar para nós, né, o que é o cosmos na sua essência, no seu tecido fundamental, né, no seu tecido básico, seu tecido essencial, né? Então, se nós fizermos um breve passeio pela ciência da física, nós vamos descobrir que a física nos diz que todas as coisas do universo são compostas por átomos. Hoje em dia nós sabemos que existem outras coisas no universo compostas de alguma coisa que nós não sabemos o que é a matéria escura e a energia escura. Mas a parte que nós chamamos parte de física atômica ou física bariônica, né, ela é composta por átomos. Nós sabemos que os átomos são compostos por partículas elementares, elétrons e prótons. A física avançou nisso e descobriu que os elétrons e prótons, os átomos, são compostos por entidades menores. Os prótons são compostos por quarks. Existem algumas outras partículas que não vêm ao caso agora. Mas, no fundo de tudo isso, o que a física hoje em dia descobriu é que tudo, no fundo, é composto de vibração. Vibração no vazio. Vibração no vazio. Ou seja, o vazio fundamental, que é o tecido do cosmos, vibra, né? Isso me faz lembrar uma escritura sagrada do hinduísmo, né, que diz o seguinte: no início havia o vazio, e o vazio era vibração e poder, né? Uma escritura sagrada de mais de 3.000 anos. É um dos textos dos Vedas. No início havia o vazio, e o vazio era consciência e poder. Vibração, consciência e poder. Então a doutrina da ilusão, né, nos coloca em reflexão que esse vazio é percebido por nós como alguma coisa. E quem faz e quem sobrepõe a esse vazio, a ilusão, é a nossa mente.
porque ela é a interface entre nós e aquilo que nós chamamos de realidade objetiva. E como interface entre nós e a realidade objetiva, tudo que passa pela mente é transvestido pelo seu conteúdo, né? Aí através do seu conteúdo, com imagens, né? E características e atributos que são ilusórios. Por exemplo, quando eu olho para uma pedra, eu vejo aquilo que a pedra é. Se eu a toco com o dedo, eu sinto dureza, que é uma outra característica da pedra. Mas, de fato, eu nunca toco uma pedra com o dedo. Eu penso que toco, mas eu não toco. Por quê? Porque os campos eletromagnéticos que compõem aquilo que eu chamo de pele do meu dedo interagem com os campos magnéticos daquilo que eu chamo de estrutura da pedra, e há uma repulsão. Dessa repulsão, a mente transforma isso numa característica e apresenta para a consciência como se fosse frieza, dureza, calor, etc. Então a mente é a grande manipuladora dos sentidos, transformando a realidade que nós chamamos de objetiva numa realidade subjetiva, criada pela mente. Essa é uma questão muito importante, né? Uma outra questão que é muito importante nessa discussão da doutrina da ilusão é saber se nós podemos ficar livres dessa ilusão, se nós podemos um dia nos libertar da ilusão. E só existe uma maneira disso acontecer, é despertarmos para a luz, atingirmos a iluminação, tal como o Senhor Buda fez, né, há 2.500 anos atrás. Porque quando você desperta para a ilusão, aquilo que você é, a imagem e semelhança do divino, né, o núcleo de consciencial emanado do divino, deixa de atuar no nível da mente grosseira, chamado Manas, e passa a atuar no nível da mente mais sutil, chamado Buddhi, onde, sendo um espaço consciencial vazio de resíduos, você consegue apreender a verdade o mais próximo possível do que ela é. Nós nunca vamos conseguir aprendê-la da maneira que ela é, porque quando nós chegarmos nesse ponto, aquele que quer aprender e aquilo que vai ser aprendido deixam de existir e tornam-se uma única coisa. Essa é a exposição básica da doutrina da ilusão. Eu espero que, antes de eu finalizar, eu gostaria de dizer mais uma outra coisa. Uma frase que uma vez eu tive no insight, que é o seguinte: olhe para a natureza e tente descobrir o que está oculto no interior dela, o que está oculto no coração da natureza. Se você conseguir fazer isso, você vai perceber a presença da Mãe Divina que traz a vida, presente no coração daquilo que a gente vê, como folhas, flores, galhos, arbustos, pedras, cristais, águas, mares, etc. Eu espero que com essa exposição sobre a doutrina da ilusão, eu possa auxiliá-los um pouco a desmaterializarem a visão que vocês têm do mundo e de vocês mesmos e perceberem que vocês são, de fato, da mesma natureza do divino, uma imagem e semelhança de Deus. Ou seja, seres imateriais, infinitos e eternos, que estão além das imagens e das criações ilusórias produzidas pela mente. Obrigado pela atenção e que Deus em mim ressoe com Deus em vocês. Namastê.